Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença, que acompanha a gente lá pelo Spotify, onde tudo começou, os audiocast, mais de 200 programas ali, ou você que é mais recente, acompanha a gente pelo YouTube, quando a gente começou em estúdio, em vídeo ali, por volta de 100 entrevistas no YouTube. Então, você quer as entrevistas mais antigas, corre lá pro Spotify, quer as entrevistas mais novas, só ficar com a gente aqui no YouTube. E hoje, um assunto muito importante. O Brasil é o segundo país que mais sofre de ansiedade no mundo. 62% dos brasileiros sentem um alto nível de ansiedade. E hoje eu trouxe a doutora Caroline Juliano para falar sobre o tema de ansiedade, que ela já sofreu na pele sobre isso. Muito obrigada pelo convite, Renato. Obrigada pela escuta de todo mundo. Hoje o tema é quente. Hoje é quente. Quente, atual e prevalente. A conversa anterior a gente falou sobre o desenvolvimento de saúde sem o uso de medicação. Então, você que quer saber sobre o assunto, corre lá e vai assistir a entrevista anterior. E hoje vamos falar de ansiedade, mas antes de falar disso, vamos agradecer aos nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que auxilia aí na prevenção de afogamento, seja em mar, rios, piscinas. Vem com um projeto de piscina mais segura do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, com um projeto pelo Brasil aí para auxiliar e levar informações para as pessoas. A plataforma Educar, que a gente leva cursos em várias áreas para você, profissional da saúde, para você realizar o curso de forma online onde estiver. O aplicativo da Swim Track, que vai te auxiliar realizando as avaliações pedagógicas, aeróbica e anaeróbica dos seus alunos, e você ter o seu próprio aplicativo aí na palma da mão. E as nadadeiras, aqui a Flote, nossa parceira, que está lançando a nadadeira de borracha mais confortável em 6 tamanhos diferentes, que a nadadeira da Flote possibilita a evolução dos seus treinos, aprimorando a técnica dos nados, assim como ajuda no fortalecimento das pernas, além da melhora da flexibilidade da articulação do tornozelo. E começando esse papo aí sobre ansiedade, quais são os sintomas aí que a pessoa começa a surgir, que tem que ser ali um ponto que a gente tem que observar na ansiedade, onde é um sinal de alerta? Bom, vamos lá. Primeiro, que a ansiedade é um fenômeno, né? Então, ela é um fenômeno físico, é um fenômeno mental e é um fenômeno social. Então, a gente consegue identificar sintomas ansiosos sociais, mentais e físicos. Do ponto de vista físico, né, a ansiedade se manifesta com sintomas adrenérgicos. Então, assim, taquicardia, boca seca, palpitação, sensação de angústia, tremor, imobilidade. Esses são os principais, né? Isso principalmente se o paciente vive uma crise de ansiedade, né? Eu descrevi aqui bem uma crise de ansiedade. Mas do ponto de vista físico, a ansiedade pode se manifestar também como dor de cabeça, dor muscular, então tensão muscular depois de um dia intenso de trabalho. Pode se manifestar como diarreia, constipação, distensão abdominal. Então, a ansiedade ela tem nuances e se manifesta em forma de crise, dessa forma como eu acabei de referir. Do ponto de vista mental, o padrão mental de um ansioso, ele é um padrão mais preocupado, ele é um padrão mais estereotipado. Então, são pessoas que tentam resolver a vida pensando, né? Elas agem menos do que pensam. Então, não se sentem habilitadas a conseguir realizar o que precisa ser realizado como demanda do dia a dia, do trabalho, da família, o que quer que seja. Estereotipam as resoluções. Então, entendem que é sempre daquele jeito que se deve resolver uma situação. São pouco abertas a novas possibilidades de resolução. Têm uma tendência ao pessimismo, né? Então, são pouco engajadas, ou seja, entendem que o tamanho da demanda é sempre muito maior do que a habilidade que ela tem de resolver, e isso vai gerar para ela uma perda, uma dificuldade, uma dor. Então, isso é uma tendência mental. E do ponto de vista social, é o que a gente vê aí na atualidade. Então, tendência ao isolamento, né? O excesso de intelectualização. Então, a gente pensa, racionaliza tudo, mas deixa de sentir. Sente sempre que existe uma ameaça ou uma chance de escassez.
Então, o medo e a escassez são os principais sintomas sociais. E como eu trouxe ali, 62% dos brasileiros vivem aí um nível alto de ansiedade, segundo um teste aplicado pelo Guia da Alma, uma startup em soluções de saúde mental. Teve esse mesmo estudo que falou que de 2018 até 2022 saltou de 200 para 49% a preocupação das pessoas pela saúde mental. Então, as pessoas estão começando a identificar essa dificuldade, já estão começando uma busca por uma melhora. Mas quais são as causas, né? Porque eu acredito que é até maior esses números, porque muita gente tem ansiedade, só que nem procura um médico ou não estão nesses dados, mas sofrem com essa, podemos chamar de doença, né? E assim, a maioria das pessoas acaba buscando ajuda quando realmente tem a evidência de uma crise, né? Então, a ansiedade se transformou em um transtorno, né? Existe um gatilho, né? E esse gatilho pode ser um gatilho emocional, um trauma familiar, uma dificuldade uma dificuldade no trabalho, o que quer que seja, uma demanda, né? Do ponto de vista de causa, a gente tem causas não modificáveis e causas modificáveis. Né? Então, do ponto de vista não modificável, a nossa própria genética, geografia, infecções perinatais. Então, hoje a gente tem evidência científica de que processos infecciosos, nesse momento, também podem propiciar quadros de transtornos ansiosos, infecções, desnutrição, sedentarismo, desidratação. Então, são quadros biológicos não modificáveis, muitas vezes, que a gente vai ter como causa de ansiedade. E as causas modificáveis, que falam principalmente da nossa capacidade cognitiva, de pensar, financeira, nossa capacidade intelectual, enfim, estímulos e comorbidades causadas principalmente por questões sociais e de hábitos. E como a gente falou na nossa entrevista anterior, porque se você perdeu, corre lá, é possível a gente tratar essa ansiedade? Tem alguns momentos que a gente vai sim ter que utilizar a medicação em casos mais extremos, mas é possível com mudanças de hábitos, com uso de fitoterápicos, com exercício físico, a gente conseguir fazer um controle dessa ansiedade? Certamente. E aqui eu deixo sempre uma ressalva. Sempre é importante individualizar, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa tem um diagnóstico de transtorno ansioso, então ela teve uma ruptura da integridade física, é preciso, primeiramente, que a gente tire essa pessoa do sofrimento físico. Não existe forma mais rápida de tirar uma pessoa de um sofrimento físico que não com o uso de medicamento. Então, se a gente deixa chegar num extremo, o uso do medicamento é muito bem-vindo. Mas se a gente não consegue gerar um tratamento não medicamentoso associado, a gente nunca deixa de fazer essa pessoa fazer uso do medicamento. Então, é importante que a gente entenda que, sim, é possível não chegar à necessidade do uso de um medicamento convencional em uma pessoa ansiosa, ainda sem diagnóstico de transtorno, e é possível uma pessoa com um diagnóstico de transtorno fazendo uso de medicamento ser desprescrita desse uso de medicação. De que forma? A gente vai precisar individualizar o cuidado com a medicina do estilo de vida, a medicina integrativa que traz habilidades novas e possibilidades novas de regular o ritmo do corpo. E como a gente também falou lá na entrevista anterior, que as pessoas também se automedicam, 77% dos brasileiros se automedicam, uma pessoa com ansiedade ainda, a procura de uma medicação para reduzir ainda é maior. Qual que são os riscos dessas automedicações, principalmente nessa parte da ansiedade? Os efeitos colaterais são inúmeros, né? As medicações para ansiedade, principalmente, fazem uma alteração da estruturação, né, da arquitetura do sono. Então, são pessoas que acabam tendo insônia de tanto medicamento que usam para não ter insônia e acabam se tornando doentes crônicos nesse sentido. Risco cardiovascular, então, como são medicamentos que mexem nesse eixo de distribuição rítmica, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, elas acabam podendo desenvolver doenças cardiovasculares por conta do uso inadequado de medicação e alterações centrais, né? Então, sedação, analgesia, tudo isso que pode culminar até numa parada cardíaca ou enfim.
E quais são as medidas preventivas que a pessoa que está aí do outro lado consegue fazer no seu dia a dia para reduzir essa carga aí de ansiedade? Eu costumo dizer que o tratamento da ansiedade, ele é um tratamento anti-inflamatório natural, né? Então, a ansiedade, a depressão também, são doenças inflamatórias. A inflamação acontece por excesso de estímulo, né? Então, quando a gente estimula demais, a gente gera um aumento do fluxo de sangue para o local estimulado e isso gera uma inflamação. Hoje, nós temos um excesso de estímulo sensorial. Então, um excesso de estímulo dos nossos 5 sentidos. Um excesso de estímulo de dieta inadequada. Então, uma nutrição ruim, né? Alimentos artificiais que geram uma sobrecarga, um excesso da nossa capacidade de conseguir regularizar todos esses ritmos. E o sedentarismo, que também é um excesso do não fazer, do não movimentar o corpo, que também geram processos inflamatórios. Então, o primeiro ponto é mexer nesses 3 grandes ritmos do corpo. O segundo ponto é encontrar práticas integrativas para facilitar a melhora desses hábitos ruins. Ou seja, a gente está pouco acostumado a nos estimularmos de outras formas que não só por essas 3. Excesso sensorial, comida demais ou sedentarismo. Então, por exemplo, uma prática de musicoterapia específica para ajudar nesse movimento cognitivo. Uma terapia artística. Então, arte-terapia é super interessante para diminuir os processos ansiosos. Meditação nos ajuda a regular esse eixo de relaxamento do corpo. Diversas, né? A gente tem acupuntura, a gente tem massoterapia, automassagem, a gente tem programas de imaginação ativa, que ajudam o indivíduo a gerar, do ponto de vista imaginário, ambientes mais confortáveis para conseguirem abortar a crise no momento de dificuldade. Estratégias para melhora do sono, descanso criativo, né? Atividades ao ar livre, grounding, que é aumento do contato com a natureza. Então, assim, é uma infinidade, é o gosto do freguês. Mas o mais importante é conseguir associar tudo isso a esses 3 processos anti-inflamatórios do nosso corpo. E você comentou aí sobre a acupuntura, né? Eu me formei em acupuntura, aplico a acupuntura e eu tive que fazer a tese de conclusão do curso. No momento de escolher o que eu vou falar, né? Qual tema eu vou escolher? Eu escolhi a ansiedade, porque eu via muito que a ansiedade e a depressão são portas de entrada de outras doenças. Que na hora que você estuda a ansiedade, você estuda outras doenças junto. Então, foi onde eu comecei ali e tive um grande aprendizado. Você também enxerga que a ansiedade é uma porta de entrada para outras doenças? É o primeiro passo ali? Eu amei isso que você disse, porque certamente a ansiedade é uma oportunidade da gente conseguir olhar as nossas arritmias comportamentais antes da gente gerar uma disfunção instalada e irreversível em determinado órgão. Então, a ansiedade, ela se refere a uma desordem dos eixos de distribuição de fluxo e ritmo do corpo. Se a longo prazo a gente arrasta essas arritmias, a linha final é a desorganização da engrenagem orgânica. Um órgão específico, coração, pulmão, rim. Então, todas as pessoas que geram esse transtorno ansioso, eu sei que é difícil essa escuta, mas elas são agraciadas com a oportunidade de gerar novos movimentos, novas formas de trazer ritmo estável e natural para o corpo, que não seja a partir de uma disfunção irreversível. Então, é uma chance de mudar a história de vida para conseguir mudar a biologia, melhorar a biologia, se conectar com a biologia. Então, todos os tratamentos não medicamentosos, diferente dos medicamentosos, eles levam a gente para um lugar de criatividade. Então, é uma abertura a se perceber, a ser mais original, a conseguir arcar com os seus sentimentos, com as suas emoções, a dar espaço confortável para aprender a fazer as coisas de uma forma nova, de uma forma mais honesta consigo mesmo. Então, um lugar muito mais curioso, um lugar de muito menos julgamento, a partir de práticas diárias cotidianas de bem-estar.
E dentro desses estudos que eu comecei a realizar, a medicina oriental, ele caminha falando que 90% das doenças são somatizadas. A gente provoca nossas próprias doenças. Os 10% são acidentes, algo aí que vem externo. E você também acredita nessa, que a gente traz nossas próprias doenças? Não é uma crença, isso é evidência científica. 80% das doenças da atualidade são causadas por um estilo de vida ruim. E 40% das mortes que acontecem por essas doenças são precoces, porque o indivíduo não tomou providências de hábitos melhores. Então, assim, as medicinas tradicionais e orientais também nos convidam a um movimento de autorresponsabilidade, né? A convenção que a gente tem hoje, médica, a convenção do olhar para a saúde, faz com que a porta de entrada para o cuidado seja a doença e que esteja na mão do médico a capacidade de curar a partir de uma prescrição. E o que a gente tem desde os mais primórdios é que o olhar para a saúde, ele merece ser dado a partir de uma boa prática, a partir da sua higiene pessoal. Ser higiênico consigo mesmo é se perceber, é cuidar do seu corpo, é diminuir os ruídos sociais, se conectando com quem você é, com seus sentimentos, com as suas emoções, reduzindo os hiperestímulos artificiais que impedem que a sua imaginação, intuição e inspiração aconteçam, para que a gente aprenda a saber fazer de uma forma mais simples, mais natural, mais praticável e com bem-estar. E você acredita que a gente está vivendo um momento mais preocupante ainda, que a cada geração que está surgindo, isso vem cada vez aumentando mais a ansiedade, a somatização de doença, né? Tem um estudo de Benito Lourenço que ele fez durante a pandemia, que ele estudou mais de 68 mil jovens e esses jovens têm um impacto muito forte da saúde mental. 6 a cada 10 participantes das pesquisas falam que estão passando por transtornos de ansiedade. Então, um jovem cada vez está passando mais. Isso não é preocupante que cada vez essa geração, isso está cada vez aumentando mais? Olha, eu sou um pouco mais otimista. Oh, que bom. Eu entendo assim, toda época tem uma prevalência de doença. Toda época tem uma prevalência de doença. Nós tínhamos uma época em que a prevalência da doença era a partir de doença infecto-contagiosa, que a gente vivia numa sujeira. A gente limpou o ambiente externo. Isso mudou a condição das doenças para doenças crônico-degenerativas, que é o que a gente vive agora. Que são doenças causadas por sujeiras internas. Nós nos sujamos com hábitos ruins. E nós estamos caminhando para uma nova época, onde a gente está querendo limpar o nosso corpo, mas percebendo que o nosso pensar é sujo. A gente pensa mal. A gente não pensa com bem-estar, a gente não pensa com equilíbrio, a gente não pensa com sustentabilidade. Então, só a partir deste momento que a gente identifica o lugar onde nós estamos de pensar disfuncional, e aí a gente vai identificar o quanto nós somos ansiosos porque estamos nos sobrecarregando, é que a gente vai poder gerar um movimento de mudança. Então, eu entendo, certamente é preocupante o que eu quero dizer, né? Então, certamente é preocupante. A evidência, o número não mente. Ao mesmo tempo, eu sinto que nós estamos num movimento de conscientização. Então, por estarmos mais conscientes de que é possível viver melhor e não esperar chegar no limite final de uma disfunção, de uma doença ou de uma manifestação de que algo não ia bem, que a gente gera ansiedade. Então, a importância, né, dessa fala, desse podcast, né, dessas informações, chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, compartilhe, né, esse podcast para as pessoas terem, né, através do diagnóstico que a gente consegue ter essas mudanças. E qual foi o impacto na pandemia sobre a ansiedade? A gente sabe que o número de pessoas ansiosas aumentaram, até pelo que a gente teve um menor número aí de contato social, ficou mais recluso. Qual foi o impacto aí da pandemia para a ansiedade? Eu entendo que, principalmente, a má relação com o tempo. Né? A gente percebeu que nós não temos tempo para nada que seja útil de fato. Então, excesso de tarefas, de horas gastas com aspectos que realmente não são para a saúde, excesso de responsabilidade, pouco sentido de cooperação, demanda opressora.
agressividade na nossa lida com relação à comunidade, com relação à parte social, mas principalmente conosco. Também teve consequências traumáticas, né? As pessoas sofreram perdas irreparáveis, perdas de parentes, sofreram desajustes financeiros graves. Então, isso também são gatilhos ansiosos, né? São problemas psicológicos que acabam ficando muito evidentes. Então, o ambiente ficou claramente conflituoso e hostil, né? Muitas pessoas acabaram tendo que lidar com seus familiares, com pessoas com aspectos interpessoal que não precisavam por poderem estar fora de casa. E isso gera traumas, isso gera violência emocional, afetiva. Isso torna claro que este movimento, esse lugar de se perceber, está abandonado e precisa ser revivido. E após a pandemia, você acha que a manifestação ou os cuidados das pessoas, a gente teve esses hábitos modificados? Então, as pessoas começaram a procurar mais o contato com a natureza, mais uma alimentação saudável, um ambiente menos estressante. Você acha que teve uma mudança pós-pandemia? Certamente. Houveram os que negaram esse convite, né? Claro, como sempre. Mas sim, as pessoas estão procurando se cuidar mais, estão procurando ter mais tempo para fazer coisas simples, né? Bem-estar, o conceito de bem-estar, não é algo que você consegue alcançar a partir de uma emoção boa uma vez por ano com as suas férias. Uma vez por ano quando você viaja, ou só quando você compra algo que seja algo que você gostaria e ficou muito tempo despendendo de uma forma negativa para alcançar. Bem-estar é aquilo que você pode alcançar de um jeito simples, fácil, acessível, a qualquer hora e por conta própria. Então, as pessoas estão buscando essa conexão. E os hábitos saudáveis são o ambiente mais seguro, promissor, autorregulável para que isso aconteça. Então, as pessoas já estão entendendo isso e colhendo os benefícios. Por isso que é um caminho sem volta. Acho a sua fala muito importante, né? Tem pessoas que vivem aí 11 meses esperando um mês, ou vivem 5 dias da semana esperando os 2 dias do final de semana. Uma vida esperando a aposentadoria, não é verdade? Quantas pessoas, porque não gostam do que faz? Sim. E a pandemia deu essa possibilidade da gente, inclusive, buscar novas formas de fazer o trabalho, novas formas de olhar para o mundo, de se conectar. Então, eu realmente tenho uma percepção bastante otimista com relação a essa mudança do padrão de doença que vem, principalmente agora, depois da pandemia. Inclusive, acho que a pandemia foi um marco para isso, né? Não acho que a pandemia que causou, eu acho que a pandemia revelou essa dinâmica que nos está sendo convidada a olhar. E que impacto você acha que teve o aumento da ansiedade na vida das pessoas? É porque tem pessoa até que começa a produzir menos no trabalho, começa a ter um contato menor com a família. Que impacto isso tem diariamente? A disfuncionalidade, a sensação de incapacidade e o que realmente gera apatia, né? Então, a pessoa não se sente habilitada a fazer algo e não espera que algo seja feito. Excesso de preocupação, então a pessoa está num padrão mental excessivo. E a ansiedade, claramente. Então, a expectativa é altíssima e a capacidade que ela acha que ela tem é muito pequena. Traumas físicos, sequelas de doenças. Então, o COVID deixou sequela de doenças, né, cristalizadas no corpo de diversos indivíduos, né? Sequelas sociais, financeiras. Então, na minha opinião, foram os principais aspectos ruins que a pandemia deixou. No entanto, sinto que as pessoas aprenderam que olhar para aquilo que é inegociável, aquilo que é um valor intransferível, é o ponto de partida para se viver bem e mais. E saúde, o próprio corpo, é a nossa única chance. Então, nós temos à nossa disposição um instrumento cheio de ritmos que não, em nenhum momento da vida, o corpo tenta não se curar. Ele desiste, ele tenta não distribuir vitalidade. Em nenhum momento. Enquanto a gente não entender que o que a gente faz precisa ajudar que esse centro de distribuição de ritmos se mantenha acontecendo, para que a gente consiga entender quem a gente é em essência.
para que a gente consiga revelar os nossos propósitos, para que a gente consiga ser sustentável enquanto planeta, enquanto sistema, enquanto indivíduo. Eu sinto que isso também foi, assim, de um benefício imenso. E a gente pode falar que a ansiedade, ela é uma doença oculta? Porque ela não é aquela que vai causar uma dor, vai te impossibilitar, às vezes, fazer alguma coisa, e você não dá tanto valor para essa ansiedade, você não vai procurar uma ajuda, ou até muitas vezes você nem fala para as pessoas que convivem com você. Às vezes o seu marido, o seu irmão, às vezes nem sabe que você tem essa dificuldade. Eu não entendo que ela é uma doença oculta, mas eu entendo que hoje os recursos convencionais da medicina fazem a gente achar que é oculto. Porque hoje a gente sabe, do ponto de vista médico, aquilo que o corpo fala, do ponto de vista físico. A medicina do estilo de vida, a medicina integrativa, tem um espaço sendo construído para entender que aquilo que você faz e como você pensa em fazer reflete no seu corpo físico. E as medicinas mais tradicionais, elas ainda olham para os valores inseridos, para as práticas de espiritualidade mesmo. Então, o para que você está vivo, o propósito, o valor que existe em você, que faz você pensar como você pensa, que faz você fazer e atuar como você atua, que faz o seu corpo se revelar como se revela. Então, de modo algum, a ansiedade é uma doença oculta. Talvez nós estamos nos ocultando da responsabilidade e nos aprofundarmos nos nossos valores pessoais, no entendimento de quem nós somos, de como nos emocionamos, como estamos nos organizando em todos os níveis. Com a gente mesmo, na nossa individualidade, no nosso silêncio pessoal, coletivamente, nos nossos pequenos grupos, nos nossos grandes grupos, enquanto humanidade também. Então, nunca é oculto. A questão é que as pessoas não estão acostumadas a fazer essa leitura simbólica e mais profunda. E para quem está aí do outro lado, quer conhecer um pouco mais sobre medicina integrativa, quer conhecer as suas lives de quarta-feira, quer conhecer um pouco sobre a doutora Carolina, eu queria também que você falasse sobre o seu projeto, desenvolvimento de saúde sem utilização de remédio. Então, quem está aí do outro lado e quiser fazer parte desse projeto, como que faz? Bom, as principais plataformas que eu estou são o YouTube e o Instagram. Então, dra.caroline Juliano. Todas as quartas-feiras acontecem lives com temas bastante interessantes de saúde sem medicação. Então, rola muita filosofia, rola muita medicina do estilo de vida e a gente olha para a medicina convencional e para aquilo que pode ser feito neste sentido também. Então, fiquem à vontade para me procurar por lá. Outras vias de comunicação comigo são disponibilizadas por lá. O programa Saúde Sem Remédio é um programa desenvolvido por mim, baseado nesses 10 anos de estudo de medicina integrativa, do estilo de vida e convencional, onde existe um plano, um periódico de ação, onde eu acompanho o indivíduo nessa prática de mudança. Então, aquela pessoa que não faz uso de medicação, mas quer viver melhor, aquela pessoa que tem fatores de risco para necessidade do uso de medicação em algum momento, para alguma doença, e não quer chegar nesse patamar, e a pessoa que faz uso de medicamento crônico diário e não quer mais fazer esse uso, quer desprescrever remédio, também consegue esse alcance a partir do programa. Então, é um programa onde existe um passo a passo, são diversas ferramentas de todos os jeitos possíveis. Então, esse mergulho de profundidade, esse lugar de organização de hábito e esse lugar de desprescrição de remédio são habilitados a partir do programa. E praticamente você pega na mão, né? Um trabalho individualizado, mas ao mesmo tempo coletivo, né? Exatamente, porque além desses encontros individuais comigo, existem os encontros coletivos com todas as pessoas do programa. Então, elas podem trocar figurinhas, elas conversam sobre aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e a gente vai ajustando do ponto de vista de colaboração mesmo, novas formas de fazer. Então, doutor, eu queria agradecer muito aí a sua participação, o seu tempo aí, e queria agradecer aos nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que prevenir é salvar, educar para não afogar. Eles vêm com um projeto agora, 29 de janeiro, a 4
de fevereiro, que é Piscina Mais Segura, que é uma ONG sem fins lucrativos, criada em 95, com o objetivo de reduzir o número de afogamentos no Brasil. E agora o tema de janeiro é Piscinas Mais Seguras. Então, seja um voluntário, entre lá no site da Sobrasa, você vai adquirir também o kit da Sobrasa para você ser um voluntário e conseguir fazer diferença na sua piscina. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você fazer as suas capacitações no momento que você quiser. O aplicativo da SwimTrack, para você ter o seu próprio aplicativo. Não é custoso ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com a sua marca, e você agregar valor ali para o seu cliente final. E a Flote, nosso apoiador com os materiais pedagógicos da natação, que está vindo agora com as nadadeiras de borracha, que aumenta aí o seu rendimento na natação, fortalece a musculatura da perna e abdômen, tem um maior gasto calórico e melhora no condicionamento físico, aumento da amplitude do movimento e articulação do tornozelo, melhora a flutuabilidade e posicionamento do corpo na superfície durante o nado e facilita a sua aprendizagem. Então, a nadadeira 100% de borracha, mais durável, mais confortável, com 6 tamanhos e cores diferentes para você adquirir na Decathlon, Mercado Livre ou com a própria Flote. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Sigam o canal do Instagram, sigam os canais da doutora Carolina Juliano. Vocês não sabem como ser seguindo um clique de vocês faz a diferença para a gente fazer esses projetos conseguirem dar mais vida e mais prolongamento aí para nossos projetos. Então, muito obrigado, doutora, muito obrigado mais uma vez. Os canais da Natação Criativa aí estão abertos aí para que você quiser divulgar do seu trabalho aí. Muito obrigado. Eu quem agradeço, Renato, agradeço a escuta de vocês. Estou à disposição, me coloco nesse lugar de escuta também. Obrigada. E acho que para vocês, assim como para mim, é uma delícia ouvir a doutora, assim, a gente poderia ficar horas aí. Se você quer ouvir um pouquinho mais, corre lá para os canais, siga os canais que tem muita informação boa. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários aí que eu encaminho para a doutora Caroline Juliano. Muito obrigado e até o próximo episódio.